E aí, amiguinhos, tudo bem com vocês? Amiguinhos, o negócio é o seguinte: hoje eu vou dar uma notícia pra vocês, mas antes de eu dar notícia, eu queria falar uma coisa. Faz um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando, né, sobre feminicídio, que eu perdi uma amiga minha, sabe, 27 anos de amizade, pessoa incrível, né? E hoje eu acordei pensando nela, sabe? É muito difícil quando hoje em dia, né, a rede social da pessoa fica ali, né, ninguém encerra a conta, fica ali, a gente olha, quando vem lembranças no Facebook, vem os likes, vem os comentários da pessoa, meu, aquilo, sabe, dói o coração demais. E eu quero ler um texto aqui, sabe? Porque foi a palavra com que eu acordei hoje. Primeira olha eu, Filipenses 1, a partir do 12 eu quero ler. Né? Fala sobre os sofrimentos de Paulo que contribuem para a expansão do evangelho. Por quê, sabe? A minha amiga sofreu muito, gente. Né? Minha amiga sofreu muito. Sofreu na família, sofreu no casamento, foi muito julgada, como vitimista, né? Na hora de ajudar, não teve como. A gente sabe de toda a fragilidade de quem sofre violência doméstica, né? Vamos falar assim, às vezes a vida toda, né? Porque muitas vezes aquilo que acontece no lar de origem se reproduz no casamento de alguma forma, né? E todo mundo sofre com isso. E muitas vezes não consegue sair porque não tem condições, né? Porque se já tinha problema na família de origem, é óbvio que não tinha família de origem para dar uma mão, né? E a pessoa tem que se virar sozinha com as suas responsabilidades. E aí, o que aconteceu? A hora que ela conseguiu sair, ela começou a querer lutar por essa causa, sabe? Ela fez um trabalho social maravilhoso, sozinha, né? Além dela ter que conseguir, ela teve que ficar até ela conseguir se formar para conseguir trabalho, para conseguir casa, porque ela tinha filhos, tudo, tinha que se virar. E aí você vê, ela teve a generosidade de pegar a dor dela e transformar em algo para colaborar com pessoas que não têm ajuda, né? Porque ela soube como era difícil não ter ajuda quando ela precisou, né? E muitas vezes ela não pediu ajuda para ninguém, assim, por vergonha, gente. Vergonha, por medo de expor e sofrer retaliação, de tomar alguma atitude e acabar acontecendo o que foi inevitável, aconteceu. Né? Ela sofreu duas vezes, vamos dizer, né? E isso mexeu comigo, então eu quero ler, sabe? Porque Paulo falou umas coisas aqui que ele tá muito certo, sabe? Na minha visão, né? Na minha visão, ele tá muito certo. Que sabe, o que é fazer a vida valer a pena, não é mesmo? O que é fazer a vida valer a pena? Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Né? Paulo foi preso por causa de pregar o Evangelho. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Depois que a minha amiga faleceu, pegaram as causas sociais que ela batalhava sozinha para sustentar ela, os filhos e mais a instituição que ela estava consolidando. Agora que ela faleceu, o pessoal da comunidade da cidade dela foi lá e assumiu e começou a levantar doação com um monte de gente, né? Parece que ela precisou morrer, aconteceu alguma coisa mais grave para acordarem para a vida, né? E aqui, ó, a mesma coisa, com mais determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro pela defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade,
pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Cristo. Gente, olha o que ele falou aqui, ó, que vai resultar na libertação dele. Gente, a gente vive num mundo de provações e expiações, sabe? Se a gente não acordar para essa realidade, a gente vai ficar vivendo aí parecendo que cego no meio do tiroteio, sabe? É para isso. A gente veio no mundo aqui para ser provado e para expiar, né? Por isso que Jesus veio para mudar uma condição, ser o primeiro carregando a cruz dele, né, que era para fazer o trabalho por toda a humanidade, falando lá de Adão, né? O primeiro ali, ele veio para pegar toda aquela ancestralidade até chegar nele, né? Nele foi feita a expiação, né? E por todos que viriam depois, por todas as gerações que viriam depois, né? Jesus fez isso. E quando a gente vem para o Evangelho, não é só a vida em abundância, gente, é essa alegria, essa certeza, né, de que nós estaremos com Cristo, que nós viveremos com Deus pela eternidade, né, que tem uma vida além dessa vida, né, que aqui é uma passagem, que o que a gente passa aqui de provação, sofrimento, isso aqui não é nada, né, a gente só está sendo preparado para viver eternamente com Deus em uma outra condição, né, que não é nesse corpo mortal. Então, a gente pode ver que os discípulos de Jesus, né, sofreram, todos, um foi crucificado, foi tacar com fogo, pedra e tal. Ali todo mundo morreu e ninguém reclamou, porque sabia, né, que estava aqui em missão. Estava aqui de passagem, estava aqui em missão. Então não importava nada, sabe? Não importava as condições, né? Hoje em dia a gente tem uma construção religiosa, né? Uma construção religiosa que tem, de fato, alguns valores que são bem diferentes dos valores bíblicos, né? Hoje em dia, sinal que você está com Deus é que você tem uma vida top, né? Tem uma vida top na matéria física. E não uma vida top no espírito, na atitude, na alma, no coração, né? Porque a missão é espiritual, a missão é física. Porque se fosse física, era pra gente se preocupar com muitas coisas daqui, que parece que não é pra gente se preocupar demais. E nós vamos ver Paulo falando isso. E Paulo entendeu muito bem o evangelho, porque pensa numa pessoa que foi muito transformada, né? Ele teve seu encontro com Jesus, como a maioria de nós tem, né? Eu posso falar por mim mesma, né? Que cheguei a ver, né? Cheguei a ver. Então, se eu não viver por Cristo, não tem por que eu viver, né? E se eu morrer por algum motivo, é lucro. Paulo fala isso. Vamos lá. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé no Evangelho,
sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem ainda o que eu enfrento. Entenderam, gente? Entenderam? Entenderam? O povo de Deus sofre, viu? Mas, sabendo, é com consciência. O apóstolo Paulo teve uma experiência, né? Também. Um arrebatamento no espírito. E ele não quis dizer muito o que ele viu lá, né? Mas ele era muito convicto a respeito de coisas. Provavelmente ele deve ter visto o mundo espiritual, né? Alguma dimensão espiritual, aonde a vida é outra vida, né? Posso dizer que também já tive, né? Eu já tive determinadas experiências espirituais muito, muito interessantes, né? E às vezes a gente fala as coisas, as pessoas não entendem muito, mas é porque cada um tem que viver a sua experiência, entende? Cada um tem que viver a sua experiência. Então, seja na vida, seja na morte, seja o que acontecer, né? O que importa é combater o bom combate, é guardar a fé, né? Saber que está aqui no mundo com uma missão, né? A missão de pregar o evangelho, né? Pregar o evangelho para a redenção, para que todo mundo possa ressuscitar, viver com Deus, né? Para acabar esse ciclo de expiação e provações, né? Porque, gente, à medida que você... Lembra que a gente comentou? Quando você aceita o evangelho, daqui partiu, entendeu? Daqui partiu. Não tem que voltar para nada depois, não. Né? Mas enquanto não veio, o que vem? Uma carga, né, gente? A gente traz cargas ancestrais, a gente traz coisas que é a nossa missão lidar, sabe, com as nossas questões. Por isso que a nossa purificação, a nossa transformação é importante, né? O que a gente faz aqui nessa vida, o que a gente planta, a gente colhe, né? E tudo aquilo serve para o nosso crescimento, desenvolvimento espiritual, para que a gente se torne como Jesus, sabe? Como Jesus. Então, vale muito a pena essa vida, né? E os nossos dias são contados por Deus. E seja na nossa vida ou na nossa morte, né? Aquilo que a gente faz, sabe, acaba expandindo. Acaba expandindo. Você vê, o apóstolo Paulo falou, comentei da minha amiga hoje, porque isso me veio muito forte no coração. Né? Você vê, ela faleceu, a obra que ela deixou, o legado que ela deixou está crescendo. Né? E é assim, às vezes é isso, gente. As pessoas às vezes não entendem por que determinados fatos acontecem. Morte, mesmo que seja por violência, sei lá, meu Deus do céu, né? Não sou eu que estou dizendo isso, mas eu vi tudo isso escrito na Bíblia, né? As pessoas sofreram, transformaram o seu mal em bênção e lutaram, não desistiram e nunca foi nunca foi uma pessoa maravilhosa que matou a outra, né? Nunca foi. Nunca foram pessoas justas, pessoas cheias de amor, pessoas maravilhosas, né? Cada um tá aí vivendo a sua vida. Toda a injustiça que a gente comete nesse mundo, todo o pecado que a gente praticou, né? Eles vêm, gente, eles vêm pra gente resolver. E o que acontece? A força de estar em Cristo é você saber lidar com isso, gente. Você está sabendo o que está acontecendo, você tem consciência do que está acontecendo, você lida com aquilo, né, com fé, com esperança, né, sem ódio, sem revolta, sem um monte de coisa. Né? Por quê? Porque você está sendo purificado no seu espírito, purificada na sua alma, no seu interior, e é isso que importa. Né? Isso aqui, ó, carcaça. Né? E aqui a gente sofre muitas dores desse mundo aqui, né, para poder se elevar espiritualmente. Então a gente tem que ter essa noção, sabe? Que nós somos espíritos, nós temos uma alma e habitamos em um corpo, né? E esse corpo aqui
sabe? Pode ser transformado, pode não ser transformado. Ele é o nosso instrumento de santificação, nosso instrumento de relações com as pessoas. É através dessa 3D que a gente vive que a gente tem a oportunidade, né, de ser mais como Cristo, de receber a obra dele, viver como ele viveu, sabe? Por ele, parecer com ele. A palavra diz, né, que a igreja. Uma vez me perguntaram, né, comentei esses dias aí falando sobre o tempo de prova, né, por que você vai à igreja? Né, porque depois de tantas coisas, vocês viram aí que Paulo passava coisa com pessoas de dentro, não era só com pessoas de fora, não. Era o mais difícil, né? Por que que ele continuava? Sabe por que ele continuava, minha gente? Porque ninguém vai à igreja. A partir do momento que você fez uma aliança, que você passou pela conversão, que você tem um chamado com Cristo, você é igreja. Você não tem como deixar a igreja, você é igreja. Enquanto você crê no Evangelho, você é igreja, né? E você pode ser uma igreja que está vivendo na impiedade, distante, afastado, na prática do pecado, precisa resolver seus pecados, né? Ou você está pegando a luz de Cristo dentro de você e fazendo sua missão, né? E não importa como é, sabe? Não importa como é. Não tem como. Se você crê na obra de Jesus, você é igreja. Então não tem como você não ser igreja. A partir do momento... Você deixa de ser igreja no dia que você deixa de crer. Porque quando a gente crê, a gente também procura transformação de vida, né? E durante o nosso processo de vida, né, a gente vai lidar com as consequências de coisas do nosso passado. Se Deus quiser poupar a gente de alguma coisa, ele poupa. Mas se ele não quiser poupar, ele não poupa. O que importa é que a gente tem todo dia a oportunidade de fazer algo diferente. E todo dia a gente tem a oportunidade de abandonar a prática de pecados na nossa vida. Todo dia a gente tem essa oportunidade. Todo dia a gente tem a oportunidade de transformação, né? Todos os dias a gente tem essa oportunidade. Com consequência dos nossos atos de ignorância ou de atos feitos com consciência, né? Nós vamos ter que lidar com isso, todo mundo, né? Então, é muito mais fácil quando você passa na presença de Deus, né? Como fala no Salmo, né? Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Deus está comigo. E isso é tudo que a gente precisa saber para ter paz, sabe? Para viver a justiça, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Esse foi o versículo da minha conversão. O reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é paz, justiça. A justiça de Deus é o amor. A justiça de Deus é a justiça divina que fala, né? É muito difícil a gente compreender a justiça divina, né? E alegria no espírito, né? Não está falando alegria na matéria, está falando alegria no espírito. Então é algo muito transcendente, né? E a partir do momento que você entra nesse estado, nada mais importa o que você vai passar aqui. Você já sabe o que você está fazendo, a gente sabe o que está fazendo, né? Então essa palavra foi que veio para mim, assim, acordei muito pensando nela, né? Esses dias eu também sonhei com a minha avó. Tô meio assim, né? Muito reflexiva a respeito disso, dessas questões. E é isso. Eu quero falar para vocês, né? Agora uma outra coisa, que deixar essa mensagem, porque de tudo que eu falei aqui no canal até hoje, né, eu preguei na playlist de desenvolvimento humano, dentro da série da Árvore da Vida. Eu praticamente preguei todo o evangelho para vocês, tudo que vocês precisam saber, né? A gente orou aqui por cura, orou por libertação, né, das coisas principais, e a gente estudou um pouco da palavra, a gente fez reflexões.
Mas agora, hoje é o último vídeo. Hoje é o último vídeo. Eu já tinha encerrado um ciclo aqui no canal, falei pra vocês que eu não sabia o que eu ia fazer enquanto eu estivesse recebendo algumas inspirações a continuar fazendo vídeo aqui. Mas de fato, como eu comentei, eu tô em fase de transição e eu tô recebendo um direcionamento para fazer uma outra coisa que não é vídeo, né? Não é vídeo, uma outra coisa. E, e assim, se para vocês valeram, óbvio, o canal vai ficar aqui, né? Eu às vezes assisto meus vídeos, gente, porque às vezes eu tô recebendo algo tão inspirado, tão espontâneo na hora, que as mensagens que eu falo servem para mim também, né? Às vezes eu assisto meus vídeos, depois de um tempo eu assisto, e aquilo me edifica, né? Como eu falo, eu sou um ser humano aqui, pequeno, um ser humano imperfeito, um ser humano que também está no seu processo de santificação, né? No seu processo de purificação, no seu processo, né? De adquirir os frutos do Espírito, de Deus, sabe? Sou igual a todo mundo, né? Não é porque a gente recebe, né, as coisas de Deus que a gente é perfeito, que a gente não precisa de nada, a gente precisa de tudo, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente vê o quanto que a gente precisa de ser transformado, né? Quem acha que está pronto tá perdido, aí que se perde, né? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então significa que a gente tem que ter sempre aquela humildade, sabe? De reconhecer que a gente falha, né? Que a gente erra, buscar a nossa transformação por oração, pela misericórdia, pela graça de Deus, né? E o tanto que a gente precisa, sim, da misericórdia e da graça de Deus, porque não existe super-herói, não existe ser humano super-herói, não, sabe? Todo mundo tem que melhorar. E eu espero, sabe, que tenha sido bom para vocês essa forma do que eu fiz aqui, que de fato, gente, eu passei muita mensagem para vocês, aquilo que é o suficiente. O que eu passei para vocês aqui é o suficiente, né? É o suficiente para muita coisa, né? Então entendam, né, que o Evangelho, ele é uma parte da Bíblia, né? A última aliança, a principal aliança, porque é a última, né? Deus não vai fazer mais nenhuma aliança. Essa foi a última. Então, assim, se você nunca pegou para ler os Evangelhos, leia. Aí você fala, poxa, ele não tem umas contradições lá. Você tem que entender que quem escreveu foi inspirado pelo Espírito de Deus. E as pessoas têm suas memórias ali, né, gente? De detalhes, mas que a mensagem principal está no Evangelho, né? Tem muita coisa muito boa no Evangelho, muita mensagem, sabe? Leiam as cartas de Paulo. Paulo é meio difícil de ler, né? Meio difícil de ler o que ele quer dizer. Mas quando o Espírito de Deus abre seu entendimento, você compreende as mensagens que estão lá, e cada vez que você lê mais, você vai aprender mais, né? E eu falo, gente, o mais importante é que, sabe, que vá à igreja, gente. Sabe, que se reúna com pessoas que são, sabe, se você quer essa vida para você, faça a sua aliança, passe pelo batismo, sabe? Vá viver em comunidade, né? Tem comunidades e comunidades, mas se você está buscando de coração, ali como o Paulo fala, né? Tem pessoas sinceras, tem pessoas honestas, tem pessoas que fazem, que de fato amam, né? Nem todo mundo é complicado, nem todo mundo ensina errado, nem todo lugar é ruim. Busca, sabe? Ora a Deus aí que Deus vai te apresentar um povo bom para você andar, tá? É isso. Então hoje foi o último vídeo. Muito obrigada a vocês por esse tempo. Eu tô assim satisfeita, sabe? Porque eu comecei a fazer vídeos no Face numa fase muito difícil da minha vida. Estava lá em Ribeirão Preto,
E Deus me pediu para começar a fazer. Eu fiz bastante tempo, no, mais de 3 anos, no Facebook vídeos, muitas coisas ali, meus amigos, quem tinha que ver viu, né? Quem tinha que ver viu. E eu acredito que aqui eu consegui fazer pegar as coisas principais e colocar aqui no canal, né? As coisas principais, né? A árvore da vida, a eternidade, é o principal, sabe? Eu quero agradecer muito a Deus por tudo isso, por tudo isso, por tudo que Deus faz na minha vida, sabe? No meu pote da gratidão. No meu pote da gratidão. Tá cheio, vai dar metade lá, cheio de coisa para agradecer esse ano. E antes de. Só para fechar, né? Eu falei para vocês, outro dia eu apresentei aqui, né? Eu falo com os meus irmãos aqui, o Dani e o Ursinho. E aquele ursinho eu ganhei da minha mãe. Esse ursinho eu não quis contar antes, mas acho que eu vou contar, porque como é o último vídeo eu vou contar. Gente, quando eu era criança, eu ganhei um urso. Minha tia foi pra Alemanha e trouxe um urso. Ele era grande assim, ele era grande. Um urso com roupa social, gravatinha, borboleta, coisa mais linda o urso. Ela trouxe pra mim da Alemanha. E, e a minha avó, quando a minha avó foi sair da casa dela, né, por motivos de saúde. Minha avó mora num lugar muito bom hoje, né, onde tem assistência para ela, muita assistência, lugar top e tal. Ela queria ter uma lembrança de cada neto, né? Aí ela pegou o meu urso sem falar, né? O urso, ele veio com o nome de Bob, né? Ele veio com o nome de Bob, o urso. E ela pegou o meu urso, pegou o Plim Plim do Dani, pegou um do meu irmão mais novo, o Wilsinho. Ela pegou para ter algo nosso com ela, né? Ela gosta de olhar nossas fotos, gosta de ela gosta de ter algo nosso com ela ali, né? Para ter um vínculo afetivo frequente, né? Imagina, gente, agora, eu fiquei pensando sobre isso no tempo da pandemia, né? Que não podia visitar, não podia entrar, não podia fazer nada, o tanto que ela ficou sozinha lá dentro. E como que isso é importante, né? A gente ter as nossas coisinhas afetivas. E aí o que aconteceu? Durante também esse período, né, eu também comecei a me sentir muito sozinha aqui no isolamento. E a minha mãe resolveu me dar esse urso. Esse urso, gente, ela não sabia que o nome do meu urso, que tá com a minha avó, que é grandão, chama Bob. E ela falou assim: eu tô mandando um negócio pra você. Ela resolveu botar o nome no meu urso. Ela botou o nome nele de Bob. Gente, quando ela me deu isso daqui, eu até chorei. Eu chorei de emoção. Eu falei: mãe, você acredita que a avó levou? A avó levou sem falar nada. Na época eu não entendi, né? Levou meu Bob e eu fiquei tão triste porque ela, assim, se ela quisesse alguma coisa, por que que ela não me falou, ó, eu quero levar uma lembrança? Eu ia pegar algo legal meu pra ficar com ela, mas foi ela que escolheu o que que ela queria levar, né? E ela tinha decidido levar o Bob. E eu gostava tanto do Bob que eu sentia falta do Bob em casa, mas tudo bem, tá com a minha avó, né? Daí a minha mãe me deu, e minha mãe não sabia que meu urso chamava Bob. Aí ela chegou e falou assim, ó, tô te dando, esse é um pequenininho, tô te dando um Bob, tô te dando o Bob, o nome dele é Bob. Aí eu falei, mãe, você acredita dessa história minha com a avó? Que a avó levou meu urso pra ficar com ela e eu senti a falta do urso. Ai, mas meu Deus do céu, eu fui lá e ganhei o Bob Júnior. A gente colocou o nome nele de Bob Júnior porque o Bob pai tá com a minha avó, o Bob Júnior tá comigo aqui. Né, então foi algo muito legal, sabe? Então, assim, essa é a história do Bob Júnior. E é isso, minha gente. Obrigada por tudo. Tô por aí, pelo Instagram da vida. Pra quem tem meu Insta, todo mundo tem meu Insta. Beijo.